Eu sou a professora Carol Guzmão e estou com vocês nesse projeto maravilhoso chamado A Universidade Vai à Escola, uma parceria do SESMAC com as escolas municipais, estaduais e privadas do estado de Alagoas, nessa intenção maravilhosa de podermos trocar figurinhas com vocês, auxiliando, mediando e trazendo novas informações para que vocês possam produzir conhecimento, arte e cultura. Fazemos parte especificamente do núcleo de arte, cultura e educação e vamos juntos estar trabalhando nesse tema maravilhoso proposto, e muito importante, diga-se de passagem, proposto pela professora Cássia, que é o consumo consciente, né? Como todos vocês já sabem, nós estamos no século XXI e aonde uma das questões fundamentais da nossa passagem sobre esse planeta tem sido justamente de que maneira preservar esse planeta, os nossos recursos naturais, por mais tempo possível, porque muitos desses recursos são limitados e nós estamos tendo que rever uma série de posições a respeito de como fazemos o uso de água, descartamos materiais, que geralmente vão para os lixões. Então, a reciclagem, a coleta de lixo de forma seletiva. Então, tudo isso deve estar sendo tratado pela professora Cássia com vocês. É um lindo projeto e desde já me coloco assim muito orgulhosa de vê-los, tão jovens, trabalhando com um tema tão importante para o futuro de toda a humanidade. Então, parabéns à professora Cássia pela escolha do tema e parabéns a vocês que vão estar produzindo conhecimento a respeito disso. Hoje nós vamos falar sobre a técnica da xilogravura, Pois a nossa proposta é trabalharmos junto com esse tema através da técnica da literatura de cordel e utilizando a xilogravura como técnica para a produção das imagens que vão acompanhar os textos, fazendo um casamento entre duas linguagens que são bem nordestinas, bem expressivas e que certamente resultarão em lindos resultados através aí da nossa produção criativa mediada pelo conhecimento da professora Cássia e de nós que estamos aqui para ajudá-los. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um material que eu produzi, que nós produzimos especificamente para explicar para vocês como se fazer uma xilogravura em casa. O que é uma xilogravura? Aonde nasceu a xilogravura? Será que eu posso fazer em casa uma xilogravura? É isso que nós vamos conhecer a partir de agora. Então, eu vou desligar minha câmera e vou começar a compartilhar material com vocês. Só um segundo. Gente, então, como eu falei, nós somos aí do grupo, do núcleo de arte, educação e cultura, Nós temos como apoio luxuoso essas 3 alunas muito queridas, Flaviana Nogueira, Tawane Beatriz, Vitória Camille, todas elas alunas do SESMAC, e eu como professora orientadora, que vocês já viram em vídeo aí, estou aqui com vocês, professora Carol Guzmão. Estaremos trabalhando juntos nessa etapa da produção do semestre de vocês com o tema xilogravura, literatura de cordel, associados ao conteúdo ministrado pela professora Cássia, que é o consumo consciente através justamente dessas técnicas. Gente, especificamente hoje, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre a xilogravura no cordel. O que é uma xilogravura? Vocês já sabem o que é o cordel. Nós já assistimos, Vocês já assistiram o vídeo falando sobre o cordel, que é uma forma de poesia rimada muito característica, da nossa região do Nordeste e aonde se contam causos. Tudo pode ser falado, desde que haja uma rima e aonde o bom humor, sobretudo, está inserido dentro do contexto dessa literatura, desse tipo de literatura. A xilogravura é uma técnica onde nós produzimos imagens através
do uso de madeira ou de outros suportes, e aonde, né, muito facilmente nós criamos impressões feitas através de uma matriz, da tinta e de um suporte qualquer, como papel, que vai receber justamente essa matriz sobre ele. Aqui nessa primeira imagem, nós temos um exemplo, que é uma xilogravura chamada O Presépio, desse grande xilogravurista brasileiro chamado J. Borges, né? E aonde ele vai fazer uma representação muito nordestina do presépio, né? Todo mundo monta o presépio, todo mundo sabe o que é um presépio. Presépio que a gente monta lá no Natal, que é justamente a chegada, a visita dos 3 reis magos, trazendo presentes para o menino Jesus, quando no seu nascimento. E aí, o J. Borges escolheu fazer esse presépio numa paisagem bem nordestina, né? Onde nós vemos cactos, nós vemos um pássaro, né? Deve ser um anum preto, muito típico da região do sertão, aonde a estrela de Belém é trocada por um sol escaldante, e aonde o menino Jesus, ao invés de estar numa manjedoura, se encontra numa rede, né? Que também é muito nossa, é um hábito muito nosso nordestino. O J. Borges, ele ficou conhecido justamente por isso, por trazer temas que são, digamos assim, do mundo todo, são universais, para essa visualidade, para essa paisagem nordestina, tá certo? Então, muito bem, esse é um exemplo de xilogravura, somente utilizando a cor preta, mas já aviso que a xilogravura ela pode ser colorida também. Vamos ver como a gente pode chegar a esse resultado, tá certo? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre as origens da xilogravura. Toda forma de arte, ela tem uma origem. Por exemplo, a pintura, ela veio lá de trás do tempo do homem, né? Do homem paleolítico, aonde o homem paleolítico, aquele que morava nas cavernas, vai pintar dentro das cavernas aqueles animais, os bisões, né? Os cavalos selvagens, enfim, e outras imagens mais. Então, a origem da pintura, ela vai, né, lá para a pré-história. A xilogravura, que é a impressão feita geralmente em madeira e, né, gravada sobre papel, ela vai vir lá da China, do século VI, tá certo? No século VI, a xilogravura se desenvolve na China. Nós temos um exemplo aqui de uma xilogravura chinesa mostrando um dragão. O dragão, para os chineses, ele é um símbolo muito importante. Ele representa força, ele representa vida, ele representa vitalidade, ele representa esperança, ele representa resiliência. Então, muito bem, daí que o imaginário chinês ele vai ter sempre, né, a representação do dragão presente nos seus momentos festivos, ou para representar justamente essa questão da esperança, né, e da força. Para nós, no Ocidente, ela vai chegar, a xilogravura, através, né, da Idade Média, onde os artistas vão se utilizar dessa técnica para ilustrar em livros, e no século XVIII vai chegar na Europa através das gravuras japonesas, que vão ter uma profunda influência na arte de vários pintores do século XIX. Por exemplo, Van Gogh, né, Gauguin, vários pintores franceses do século XIX que moram na França. A França, nesse momento, era o grande local, né, das artes no mundo moderno. Vão se inspirar na xilogravura japonesa para desenvolverem seus trabalhos. No próximo slide, que é este, eu mostro 2 xilogravuras de origem japonesa. E aí, essa talvez seja a mais famosa, a Onda, né? E é onde nós vemos barcos com pessoas, né, sendo jogadas de um lado para o outro em função desse mar muito revolto. Lá ao fundo nós vemos, né, o Monte Fuji, que é a montanha mais famosa do Japão. Tudo isso foi feito a partir da técnica da xilogravura, nesse caso, utilizando-se de várias cores, né? Tons de rosa, tons de azul, branco, né? Cinza. Muito bem.
Essa outra estilogravura mostra um samurai, que também é um personagem muito famoso, muito icônico da cultura japonesa. O samurai com as suas vestes, né, com as suas roupas típicas e com as suas espadas, muito famosas por serem altamente cortantes. Os samurais, eles serviam aos imperadores japoneses como se fosse uma tropa de guarda particular desses imperadores. Com o passar dos séculos, eles desapareceram, né? Deixaram de ser solicitados, mas até hoje povoam a imaginação de todos nós que pensamos no Japão, né? A gente pensa no Japão, samurai, mangá, enfim, tsunamis, terremotos, entre outras coisas mais. Flor de cerejeira, sushi, né? Tanta coisa a gente pensa quando me lembra do Japão, mas uma das coisas mais importantes que o Japão deu para nós em forma de arte foram as xilogravuras. Bom, finalmente, o que é a xilogravura? A xilogravura é uma técnica, tá certo? Como, por exemplo, a escultura é uma técnica, a pintura é uma técnica, né? É uma técnica em que se entalha na madeira com a ajuda de um instrumento, criando-se uma matriz que pretende se imprimir. Após criada essa matriz, gente, passa-se tinta sobre ela, tocando somente nas partes mais altas do relevo. A gente vai ver isso passo a passo. No final, nós colocamos essa matriz sobre uma folha de papel e pressionamos uma contra a outra, criando, portanto, a imagem que foi entalhada na matriz inicialmente. Nessa imagem, o xilogravurista está utilizando uma base de madeira, mas nós vamos ver que essa base não precisa ser de madeira, nós podemos utilizar coisas que nós temos em casa e que são mais facilmente entalháveis ou moldáveis. Por exemplo, né? Nesse caso, a xilogravurista está utilizando uma bandejinha de isopor, dessas que vem com verdura, com carne, né? Ela lavou, secou e escolheu os materiais que ela vai utilizar. Tintas, né? Papel, uma caneta normal e, nesse caso, um rolinho para aplicação da tinta, que poderia ser substituído pelo pincel ou até pelo próprio dedinho, né, pelas próprias mãos, para espalharem a tinta sobre a superfície da matriz. Então, primeiro procedimento, você vai pegar a caixinha de isopor, se você quiser, você pode recortar essas bordinhas, tá certo ou não. Você vai desenhar a forma que você quer. Nesse caso, ela vai e desenha uma flor. Tendo desenhado a flor, ela pegou a tampa da caneta e começou a sulcar, a fazer um sulco, uma profundidade, um relevo, né, sobre o desenho da flor. Ou seja, essa flor, ela vai ficar afundada. Tá vendo aqui nesse terceiro quadradinho? Muito bem. Depois disso, ela misturou um pouco dessas cores, né? Vejam que as cores estão todas juntas aqui. Passou o rolinho sobre a tinta, num potinho à parte, e passou o rolinho com tinta sobre a superfície com a flor já entalhada. Posteriormente, ela pegou essa matriz e pressionou sobre a folha de papel por um tempo, tá certo? Pressiona devagarzinho, uniformemente, e retirando essa matriz cuidadosamente, nós temos o resultado final, aonde a flor aparece, né, em branco, porque ela foi entalhada, e todo o restante, que era a parte alta, olha só, era a parte alta da matriz, permanece colorido. Essa é uma forma muito simples de fazer uma xilogravura em casa, e que nós vemos aí, é um processo muito parecido, como eu falo aqui, com carimbo, né? É um tipo de carimbo. Ela fez um grande carimbo de uma flor e imprimiu sobre o papel. Aqui, então, eu trago para vocês os passos, tá certo? Nesse caso, eu apresento um gravurista utilizando material mais profissional, que é a madeira, utilizando formões, que são esses instrumentos com ponta metálica, que servem justamente para o entalhe da madeira, que é uma superfície mais dura, tá certo? Geralmente, as madeiras utilizadas, elas são um pouco mais macias,
Angico, MDF, elas são mais macias do que, por exemplo, uma madeira de jaqueira, que é muito dura. Mas, mesmo assim, a madeira ela é um material mais difícil do que o isopor, certamente. Então, meu conselho é que vocês utilizem materiais mais fáceis de serem entalhados para que vocês não precisem trabalhar com materiais cortantes para poder fazerem esses sulcos. Nesse caso, vejam, né, ele está fazendo várias formas, é uma matriz de grande complexidade e ele já está fazendo uma coisa profissional. A gente está começando a fazer estilogravura, então vamos pelo básico e aí depois, se vocês quiserem, a gente vai, né, se aprofundando nisso, pode conversar um pouco depois, né, quem quiser se aprofundar sobre isso, é só me procurar, estou à disposição para seguirmos em frente. Depois que o desenho foi feito e a matriz foi escavada, nós vamos passar a tinta sobre essa matriz. Nós chamamos de tinturação da matriz. Aqui nesse primeiro exemplo, nós temos uma pessoa passando a tinta sobre uma matriz de madeira com um rolinho de tinta, utilizando-se da cor preta. Nesse segundo exemplo, nós temos uma matriz de isopor com pássaros desenhados e a pessoa passando a tinta preta com um pincel, tá certo? Bota um pouquinho de tinta na tampa e vai passando aos pouquinhos com o pincel. E o resultado final, mais ou menos, fica parecido com esse. Nesse caso, nós temos uma matriz feita pelo J. Borges, que é aquele estilogravurista do Brasil que eu já falei para vocês. Então, percebam, toda a superfície alta, né, ela se encontra com tinta. Os cactos, a roupa, o contorno do rosto, né, o céu estrelado, toda essa parte alta, ela deixou de ser escavada. O que foi escavado foi o fundo, e ele permanece sem ser tinturado. Aqui já foi passada a tinta, e então, portanto, passamos para o terceiro passo, que seria justamente, desculpem, a impressão, tá certo? Só lembrando, só reforçando isso, a parte alta, ela fica com tinta. A parte baixa, ou a parte escavada, ela não recebe a tinta, fazendo, portanto, acontecer esse tipo de resultado. Como eu falei, lembra um carimbo, né? Aqui é um gato, todo o fundo foi escavado, o gatinho foi deixado no alto ou em relevo, os olhinhos foram escavados, nariz, a orelha, e aí passa-se a tinta, no caso, a escolha foi a cor preta, pressiona-se sobre o papel e tem-se o resultado final. Um outro exemplo de matriz já com a tinta, essa bem mais complexa, de uma zebra, né? Todas essas listras mais claras estão na parte baixa. Todas as que receberam a tinta estão na parte alta. Por último, desculpem aqui, era para ser número 3, tá certo? Nós temos a impressão da matriz, que é justamente quando nós pegamos a matriz já com a tinta e pressionamos sobre o papel, né? Enfim, sobre uma superfície lisa. Tem que ser uma bancada lisa que, né, não deixe esse material sofrer nenhum tipo de torção, de deformação. Nesse caso, nós temos a matriz de um gato e a impressão realizada mostrando essa imagem em negativo, né? Aqui, então, portanto, tudo que está com tinta é alto e aqui, portanto, vai sair colorido. Tudo que está aqui sem tinta é baixo e aqui, portanto, vai sair sem tinta. Da mesma forma, desse outro lado, um rosto, e aí a pessoa utilizou um suporte mais macio, que é o EVA, aquele emborrachado que vende nas papelarias, né? Não importa a cor, se vocês forem utilizar, não importa a cor do EVA, porque vocês vão passar a tinta, o que importa é a cor da tinta, tá certo? Nesse caso, a pessoa escolheu a tinta preta, mas poderia ser vermelha, poderia ser azul e vermelha, enfim, poderia ser multicolorida. E aonde, justamente, de novo, aonde se tem a parte alta, nós temos a parte preta, né, colocada no papel. E onde nós temos a parte baixa, essa parte também fica baixa ou branca, né, sem cor, no papel, que é a parte da impressão. Muito bem.
Como eu falei, nós não precisamos utilizar somente a cor preta. A matriz pode ser tinturada com a cor que vocês quiserem. Nesse caso, né, se utilizou uma base de isopor, e onde a pessoa desenhou uma flor, depois passou a caneta, né, sulcando essa flor aonde ela queria que essa flor ficasse marcada. Então, todo esse fundo, olha, ele foi retirado. Somente a flor ficou em relevo, tá certo? É um trabalho de paciência realmente. Tem que ter muita calma, paciência, para ir tirando essa superfície e deixando só o que vocês quiserem mostrar quando vocês passarem a tinta. Passou-se a tinta com um rolinho, nesse caso um pouco mais largo, né, sobre toda a superfície, e se prensou sobre o papel. Lembrando que, quando você faz a primeira tinturação, né, o primeiro uso da matriz, e você imprime uma primeira vez, a tinta vai sair bem forte. Depois, quando você faz uma segunda impressão, porque a tinta ainda está lá, ela não secou, ela vai saindo mais clara, até ir desaparecendo à medida que a tinta vai secando ou sendo, né, absorvida pelos papéis anteriores, pelas impressões anteriores. Então, olha só, né? Uma mesma matriz com várias impressões, com a diferença de que a primeira fica num tom bem mais forte do que a última. Um outro exemplo, utilizando também o isopor, né? A pessoa recortou o isopor em forma circular, desenhou o que ela queria, depois sulcou com um bastão de plástico, pode ser a ponta de uma caneta, pode ser qualquer objeto plástico que vocês tenham. Não pode se perfurar o isopor, tá certo? Nem quebrá-lo. Depois passou a tinta, nesse caso com um rolinho, mas poderia ser um pincel ou o dedo. Depois colocou o papel sobre a superfície do isopor, pressionou e criou-se aí, no caso, um cartão postal, tá certo? Veja que aqui, olha, é um cartão postal. Então, é uma técnica muito bacana para criar cartões, quadrinhos, né? Fazer presentes e fazer também literatura de cordel. Outros exemplos, e aí comparando, né? Desculpem, o efeito da matriz utilizada com a tinta em preto e branco, que fica muito bacana também, e a matriz colorida, onde cada forma, né, foi pintada com cores diferentes. Nesse caso, utilizando amarelo, verde, branco e vermelho. Ok? Essa daqui é uma gravura um pouco mais profissional, também do J. Borges, esse importante estilogravurista brasileiro. Gente, basicamente é isso. Nada muito difícil de se fazer em casa. A partir de agora, vocês vão conversar com a professora de vocês e com as nossas alunas, Flaviana, Camila e Tauane, para decidirem como vocês podem fazer, na própria casa de vocês, uma estilogravura a partir do tema consumo consciente. Então, gostou do nosso conteúdo? Peço a vocês que nos sigam no Instagram, @edac_sesmac, e se inscrevam no nosso canal no YouTube para terem acesso a todos os conteúdos das nossas aulas. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês, a parceria da Escola Dom Otávio, a professora Cássia, a turma toda pelo envolvimento, né, junto ao nosso projeto Educação em Ação, a Universidade vai à Escola. Vou voltar aqui a falar com vocês, ligando de novo a câmera. Muito bem. Gostaria de agradecer, né, agora presencialmente a todos e falar que, a partir de agora, é com vocês botarem a cabeça para girar, né, no sentido de produzirem criativamente imagens que se correlacionem com o tema consumo consciente. Vamos continuar conversando, trabalhando juntos, né, para chegarmos a um resultado que seja maravilhoso e certamente que será exposto em todos os nossos canais e vai ser muito bem divulgado. Então, olha, mandem bronca, mandem ver, porque
tudo isso vai ser visto por muita gente. Um grande abraço a todos, se cuidem, fiquem com Deus.